Fala aí, galerinha de casa, bem-vindos a mais um vídeo de teorias. E hoje a gente vai estar falando aqui e continuando a falar daquele nosso assunto sobre as nossas queridas anomalias. Bom, a gente vai continuar falando sobre esse assunto de anomalias e tudo mais. Como vocês lembram, no último episódio de teorias a gente estava falando sobre o departamento de anomalias, sobre o que era aquele lugar, e a gente vai estar falando mais especificadamente hoje. Então a gente vai estar falando aqui um pouquinho mais sobre o que são essas anomalias, o que poderia ser, e a gente vai estar conversando um pouquinho mais, né? Então, bora estar falando aqui, mas antes disso, eu quero estar avisando uma coisa para vocês. Lembrando que tudo foi inventado por mim, dessa vez eu não tive inspiração de nenhum youtuber, eu mesmo criei, então a gente vai estar falando aqui de uma coisa que eu mesmo criei. Então, enquanto eu vou falando aqui com vocês, eu vou decorando um pouco mais a minha ilha de planta. Mas então, bora lá, vamos estar começando aqui, né, falando um pouco mais sobre essas anomalias, o que pode ser elas, o que pode estar acontecendo e tudo mais, o que pode ser essas anomalias, o que pode ser esse departamento de anomalias, a gente vai estar vendo tudo nesse vídeo. Então, bora lá e vamos estar começando. Bom, gente, a gente vai continuar falando no que aquilo que a gente estava falando, né? Simplesmente a gente estava falando no último vídeo de teorias sobre a situação que a gente está passando no My Singing Monsters, que são aqueles vídeos de uma espécie, meio que uma Singing Monsters tá falando de uma espécie de departamento que existe para anomalias. Boa, no começo eu não entendi muito bem o que era aquelas anomalias, mas agora eu tô entendendo um pouco mais sobre o que pode, talvez, no que possa ser aquelas anomalias. Eu não sei exatamente o que mas eu tenho uma ideia do que pode ser. Talvez, na minha teoria, a gente vai estar falando aqui agora sobre uma coisa muito séria. Onde, na minha teoria, a gente vai para uma parte um pouco mais pesada e tudo mais, né? Só que, meio que eu vou ter que estar falando aqui com vocês sobre esse assunto, pra gente estar entendendo tudo certinho, né? Tudo direitinho, pra vocês não ficarem na dúvida. Bom, galerinha, vamos logo começar o que eu quero falar com vocês. Vamos lá, o que eu quero falar com vocês é que talvez essas anomalias, a primeira coisa que eu posso falar para vocês é que provavelmente essas anomalias sejam um tipo de vilão, ou seja, os monstros podem talvez lidando com essas anomalias como vilões, ou seja, provavelmente essas anomalias são anomalias do mal, anomalias que possam atrapalhar os monstros, né? Fazer o mal no mundo dos monstros, ou seja, essa é a primeira coisa que as anomalias podem ser. Elas podem ser vilões que meio que acabam com o mundo dos monstros, talvez, né? Que acabam atrapalhando os monstros e tudo mais. Mas essa é apenas uma das coisas que talvez as anomalias podem ser, né? Talvez elas sejam vilões no mundo dos monstros, onde os monstros precisam combatê-las. Outra coisa que as anomalias podem ser talvez um tipo de bug, um tipo de anomalia mesmo, né? Um tipo de monstro que existe no mundo dos monstros que pode acabar prejudicando muito. Ou seja, ao invés das anomalias serem meio que monstros do bem e tudo mais, né? Que cantam em harmonia, na verdade, elas podem ser monstros do mal que acabam, deixando aí as ilhas um pouco mais bagunçadas, fazendo caos, né, e tudo mais, onde volta aquela teoria de talvez elas serem monstros, né? Então, isso aí reforça a teoria delas serem monstros do mal, mas eu acho que elas não são isso, e sim, talvez bem mais do que isso. As anomalias talvez sejam algo um pouquinho maior, que a gente possa não saber e que os donos do My Singing Monsters querem esconder da gente. Outra teoria que eu tenho é que talvez as anomalias são, na verdade, coisas inexplicáveis. São coisas que existem no mundo dos monstros, mas que ao mesmo tempo eles não conseguem explicar o que são. Ou seja, isso pode ser para os monstros uma coisa inexplicável que acontece frequentemente. Talvez com alguns monstros, algumas coisas acontecem, né? E essas coisas são chamadas de anomalias. Ou seja, talvez as anomalias são coisas
que os monstros não sabem explicar o que são. Então, a gente pode estar fazendo essa teoria, né? Falando que os monstros não sabem o que são anomalias, mas talvez eles possam saber sim. Mas é o que eu tô dizendo, né? O Missing Monsters pode estar querendo esconder da gente alguma coisa. Bom, agora o que ele tá tentando esconder, a gente ainda não sabe. Mas talvez no futuro a gente vai conseguir saber, já que embora o Missing Monsters não queira postar, ele tá postando cada vez mais vídeos sobre esse departamento de anomalias, né? Então provavelmente e futuramente a gente vai conseguir saber um pouco mais sobre essas anomalias. Mas por enquanto o que a gente tem apenas 2 vídeos que falam sobre o departamento de anomalias, né? Sobre o departamento de alguns monstros anomalias, né? A gente ainda não sabe também que talvez os novos épicos que chegaram possam ser anomalias. A gente ainda não pensou nisso, mas pode ser sim que eles sejam anomalias, né? Mas nada é confirmado, nada é exatamente confirmado se eles são exatamente anomalias. Mas, né, é isso que a gente tem até agora. Meio que as anomalias possam ser vilões, elas também possam ser coisas inexplicáveis, como bugs, né? Já que o mundo dos monstros, pra gente, é um mundo digital. Então pode ser que as anomalias sejam um tipo de bug que acontece no mundo dos monstros, a gente não sabe. E provavelmente a gente ainda não vai saber, já que, bom, a gente ainda não tem muitas informações sobre essas anomalias e nem vai ter por enquanto. Até agora a gente não tem tantas informações sobre essas anomalias, o que elas estão fazendo aqui, o que elas são. A gente ainda não tem muitas informações, mas eu acredito que em breve a gente pode saber um pouco mais sobre elas, a gente pode descobrir através dos vídeos secretos que estão sendo postados, né? Até agora a gente já conseguiu descobrir alguns épicos e alguns raros através desses vídeos. A gente conseguiu descobrir também um novo lugar que é um departamento de monstros, mas nada assim que exploda a nossa mente e tudo mais, né? E a gente não conseguiu, se você parar pra pensar, a gente não conseguiu tanta coisa, né? Mas, né? Foi mais ou menos. Tudo que a gente conseguiu até agora foi pouco e eu acho que em breve a gente vai conseguir mais informações sobre esse departamento, mais informações sobre essas anomalias. A gente não precisa se preocupar, já que em breve, com certeza, a gente vai descobrir um pouco mais sobre elas. Agora, o que são exatamente essas anomalias? Por agora a gente não vai estar sabendo. O que é esse departamento de anomalias? Por que ele está ali? O que ele está fazendo com as anomalias? A gente também não vai estar sabendo agora. Mas futuramente a gente pode estar sabendo sim, viu? Já que, bom, a gente vai saber de tudo alguma hora, só não agora. Pelo visto, a gente não vai estar sabendo de tudo agora, mas futuramente a gente pode saber um pouco mais sobre essas anomalias. Mas até agora, tudo que a gente tem é exatamente isso, né? Apenas algumas informações e tudo mais, poucas informações, inclusive. E até agora é isso que a gente tem. As anomalias, elas podem ser vilões no mundo dos monstros, podem ser um tipo de monstro só que do mal, elas podem ser talvez monstros que não cantam em harmonia, que não são harmoniosos, e sim monstros que querem acabar com tudo, né? Que querem acabar com o mundo dos monstros, governar talvez. São as teorias muito doidas. Eu falei que eu não ia deixar créditos pra ninguém nesse vídeo, mas na verdade eu acho que eu posso estar deixando sim. Se eu não me engano, depois que eu postei o meu vídeo de anomalias, o Fire Player também postou um vídeo falando sobre elas. Então, se vocês quiserem, vocês podem ir lá ver, né, o vídeo que ele fez. Eu vou estar deixando aqui o canal dele aqui na descrição desse vídeo. Se você quiser lá ver o vídeo que ele fez de teorias, pode ir lá ver, já que ele fez, eu fiz também. E até agora a gente não tem informações concretas, apenas algumas dicas, teorias, dúvidas. A única coisa que a gente tem é isso.
Mas espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Em breve vou estar fazendo uma parte 3 se eu conseguir mais informações. E é isso, né? O My Sing Monsters provavelmente deve estar infestado de anomalias, por isso que existe um departamento apenas para isso. Mas agora, o que são elas? O que elas estão fazendo aqui? Qual é a relação delas com os monstros? E por que existe um departamento apenas para anomalias? A gente não vai estar sabendo agora. Então, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal. E esse foi o resultado da ilha de planta, como vocês podem ver aí no fundo. Ela ficou muito bonita. Essas foram as teorias que a gente está falando hoje, né? A gente falou sobre as nossas queridas anomalias, se elas podem ser vilões ou não, né? Tudo mais. A gente falou sobre tudo isso. Mas então, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal e a gente se fala no próximo vídeo. Lembrando que eu ainda vou estar fazendo uma parte 3 disso, mas só se eu conseguir mais informações sobre esse caso de teorias, né? Então, é isso. Tchau, tchau.